Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bem? Boa noite, Carol. Boa noite, Muniz. Todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa noite, Vera. Vera, assunto do dia continua sendo a repercussão daquela decisão de ontem do ministro Nunes Marques. E tem vários caminhos aí para esse assunto prosseguir dentro do Supremo, né? Vários caminhos e nenhum muito certo, Carol. Nada muito garantido de que vá ser analisado mesmo logo, como chegou a cravar o ministro Alexandre de Moraes nesta sexta-feira. Então, vamos tentar mostrar aqui para o nosso ouvinte e para quem nos assiste quais são esses caminhos. O mais evidente é o autor da ação no TSE recorrer ao Supremo. Quem é o autor da ação? É o Ministério Público. Então, teria de vir um recurso do próprio Ministério Público Federal para o ministro Nunes Marques, porque aí cai com o próprio relator, para ser analisado onde? Na segunda turma, que é a turma da qual ele faz parte, e não só isso, é a turma que o Cássio Nunes Marques preside. Então, nesse caso, desde que o Ministério Público decida mesmo recorrer, o ministro Nunes Marques passa a ter o timing de analisar esse recurso e colocá-lo em análise na segunda turma. Então, nesse caso, não tem muito como avocar para o plenário, não tem muito o que o ministro Fux possa fazer e nem pressão possível da parte dos ministros do Supremo que integram também o TSE e que tem pressa de que isso seja analisado. Então, esse que é o principal caminho, é um caminho que favorece a manutenção da decisão do ministro Nunes Marques. E qual é o problema anterior a esse? O problema anterior a esse é saber se o Ministério Público Federal vai, de fato, recorrer ou não. O que eu apurei? Que os ministros estão contando com um recurso vindo do vice-procurador-geral da República, Paulo Gonet. Quem é Paulo Gonet? É o vice-procurador-geral que tem a incumbência das matérias eleitorais. Também aí eu ouvi duas opiniões distintas. Uma corrente acha que o Paulo Gonet só tem jurisdição para atuar no TSE, que, portanto, para atuar no Supremo, só o Augusto Aras poderia, ele ou a subprocuradora-geral, que é a Lindora, que é logo em seguida dele. E a outra análise, que vem desses ministros que estão nas duas cortes, no Supremo e no TSE, é de que o Gonet tem a prerrogativa de atuar em todas as questões eleitorais em todos os tribunais e que, então, portanto, ele poderia recorrer sem precisar do aval do Procurador-Geral Augusto Aras. Tem essas duas correntes, então nem nesse caso a gente tem uma garantia de que vá prosseguir alguma coisa. Qual é o segundo caminho de recurso possível? A cassação do deputado estadual do Paraná, Fernando Francischini, essa que o Cássio Nunes Marques anulou, fez toda uma mexida na Assembleia do Paraná, porque ele era o deputado mais votado do estado e a saída dele mexeu em todo o coeficiente de bancadas do estado. Então, com a saída dele, mudaram 4 cadeiras, não só a dele. Esses 4 deputados que entraram na Assembleia com a saída dele vão fazer uma ação conjunta no Supremo, alegando que foram prejudicados com essa decisão. O ministro Fux pode redistribuir essa ação, portanto, não levá-la direto para o Nunes Marques. É uma gambiarra? Muita gente acha que é uma gambiarra. Que ao fazer isso, ele tentaria dar um drible na decisão do Nunes Marques e levar para um outro ministro para que seja analisada de uma forma diferente ou até mesmo no plenário. Qual é a dúvida? Ele vai ter coragem de fazer isso? O Fux não é um presidente que... Acho que a gente perdeu o contato. Caiu a Vera, gente? Acho que perdemos, sim, o sinal da Vera, mas já vamos refazer aqui a conexão para seguir falando com ela, porque é um assunto que não tem fim, né, Carol? Tem muito desdobramento ainda para a gente seguir acompanhando por aqui. Não, e é isso, né? Tem que ver agora essa reação interna do Supremo. É claro que o presidente Fux deve estar sendo pressionado por outros ministros, mas tem que agir dentro ali do que diz o regimento da corte, né? Já temos a Vera, gente? Ainda não, Carol. A gente está tentando refazer por aqui a conexão com ela. Em breve, acho que voltou.
Deixa eu confirmar aqui. Sim, tô Voltou, aqui. aí sim. Vera de volta. Fala. Até que ponto vocês me ouviram desse nó? Porque eu continuei falando mais que o homem da cobra. Não, então, você estava falando do Fux, e ele realmente vai ter coragem de tocar algum tipo de recurso aí para jogar para o plenário, né? Essa ação aí dos deputados. E tem uma terceira ação, essa já foi impetrada, que é do PT, assinada pela Gleisi Hoffmann, alegando prejuízo aos outros deputados e pedindo que seja reanalisada e que seja cassada a liminar. O que é o problema disso tudo? O ministro Fux não é do tipo que caça liminar de colega. O Toffoli fez isso em algumas ocasiões, fez isso inclusive com ele próprio, Fux fez isso com o Marco Aurélio. Mas o Fux não tem agido dessa maneira na presidência. A gente vai ver que tipo de pressão que ele vai sofrer, e a pressão vai ser forte. Forte do Alexandre de Moraes, forte do Fachin, desses ministros que têm a necessidade de lidar ali com a questão do eleitoral e que têm usado esse caso do Francisquini como um caso paradigmático para fake news nas eleições. Mas o Fux poderia tomar uma decisão monocrática nesse caso? Poderia, ele como presidente... Até poderia, mas não vai, né? Se ele entender que a liminar fere alguma coisa, principalmente constitucional, ele poderia. Mas seria uma forçação de barra, Carol. Qual que seria a possibilidade, né? Dizer que a cassação do mandato do deputado Francisquini foi uma decisão do pleno de um tribunal superior, que é o TSE. E que, portanto, tem uma jurisprudência do Supremo que mostra que você não pode dar uma decisão monocrática para cassar uma decisão colegiada de tribunal superior. Mas isso é jurisprudência, isso não é uma lei. Então, seria, no entender de muitos, uma forçação de barra a que o Fux não estaria disposto, porque não é a cara dele, não é assim que ele age. Ô, Vera, e tem um outro caminho ainda que seria uma questão de ordem, mas aí é mais nebuloso ainda, né? Essa é uma opção mais improvável, talvez? A opção mais improvável seria um desses ministros que estão indignados com a situação pôr ali a faca no pescoço do Fux e obrigar ele a tomar uma decisão política avocando esse caso para o plenário. E aí o problema é o mesmo. O primeiro, aí são dois. O problema é esse mesmo, de não ter uma fundamentação muito clara, Muniz. E o segundo é de se isso é uma possibilidade, porque a gente tem a máxima de que a justiça só age quando demandada, quando provocada. E quem pode provocar, quem é parte para provocar, são advogados, partidos, a sociedade e o Ministério Público. Um ministro não é parte. Então, é uma solução ainda mais complexa. Era uma solução que os ministros estavam falando mais cedo, mas que no entendimento de advogados eleitorais e de outros especialistas não para muito de pé, não. Vera, ainda nesse caso, o ministro Alexandre de Moraes deu uma indireta super direta, né? No seminário no Paraná, reafirmou a posição do TSE. Ele tem feito isso, né? Ele tinha falado da importância dessa ação na quarta-feira, Carol. Por aí você vê como as coisas são encadeadas, né? Ele falou na quarta, na quinta, o Cássio Nunes Marques deu uma liminar cassando essa decisão, que é uma decisão já antiga, e ela volta à pauta justamente quando o ministro tinha falado, e à noite o presidente Jair Bolsonaro enaltece a decisão do Cássio Nunes Marques na sua live. Então, é algo que parece tudo muito encomendado, muito sob encomenda. O Alexandre de Moraes participou do Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. O Fachin também participou. E ele falou, é só um obstáculo que logo será removido. Ele parece contar com alguma dessas soluções mais drásticas vindas da parte do Fux. Porque nas outras soluções em que o Cássio domina o timing do processo, a gente está vendo que o caminho é mais obstruído do que ele imagina. Então, a gente pode estar diante de uma situação em que ele acha que vai ser removido logo, assim como no caso do Daniel Silveira, que foi um revés para ele também, que muitos acharam que o Supremo ia resolver rápido e até agora não resolveu, e a coisa não se dá tão bem assim, não se resolver tão rapidamente assim. Então, vamos ver o que vai acontecer. O que vai acontecer é que o TSE vai continuar decidindo casos de fake news, tendo aquele caso do Francisquini como o paradigma. E o que quer dizer isso?
decidindo que, para efeitos de abuso de poder econômico e abuso de poder político, as redes sociais têm de ser tratadas como quaisquer veículos de comunicação. Foi justamente essa tese que o Nunes Marques contrapôs na sua decisão. Ele disse que isso era um exagero, que havia um claro exagero, que era desproporcional e inadequado aplicar à internet as mesmas regras dos outros meios de comunicação. Só que nos julgamentos agora, mesmo com essa cassação feita por ele, do caso específico, mesmo, portanto, não tendo mais uma jurisprudência na qual se amparar, o TSE vai continuar cassando o registro das candidaturas que tiverem essa conotação de fake news. E aí, o que vai acontecer? Vai ter um embate entre uma decisão do Supremo, ainda que monocrática, e essas decisões reiteradas pelo TSE. Então, veja que vem mais complicação, mais turvação do processo eleitoral por aí. É isso que o Bolsonaro pretende. Toda a ação dele está sendo orientada para, quanto mais possível, dividir, fragilizar e deixar exposta a justiça. Tanto no caso do Daniel Silveira quanto nesse caso, são tacadas bem-sucedidas da parte do bolsonarismo de fragilizar decisões judiciais. E a gente vai caminhar para o processo eleitoral com uma grande nuvem de incerteza. Ô Vera, a gente tem falado bastante sobre esse caso do Franceschini, né? E ontem também teve outra decisão do Cássio Nunes Marques, que devolveu o mandato ao deputado federal Valdevan 90, né, do PL. E hoje o Arthur Lira já determinou a volta dele ao cargo, né? Foi uma movimentação rápida aí de um dia para o outro. Será que perdemos? Acho que perdemos a Vera novamente. De novo? Acho que sim. Vamos. Essas fontes ficam ligando para a Vera e derrubam ela. Hoje está Gente, não difícil liguem para a desde Vera. as conexões. Muita hoje o fonte Deus te das ligando, Vera. conexões não está nos ajudando. Tá difícil, mas a gente insiste. Vamos retomar aqui então, Vera. A gente insiste. Eu tinha falado a respeito da questão do Valdevan 90, né? Que teve já uma movimentação do Lira para devolver o cargo a ele, né? Uma movimentação não, já determinou que o deputado do PT que assumiu o mandato depois dele já deixe a cadeira, desocupe as gavetas, porque o deputado do PL de Sergipe está voltando numa clara manifestação de 2 pesos e 2 medidas em relação a caso recentíssimo, caso do próprio Daniel Silveira. Nesse caso, o Supremo, em decisão final do colegiado, final do plenário do Supremo, determinou a perda do mandato do deputado Daniel Silveira por ataques à democracia. E ele até agora não marcou a sessão para a cassação do mandato desse deputado. Nesse outro caso, é uma liminar do Nunes Marques, portanto, não é decisão final, não é transitada em julgado, cabe recurso, etc, etc. E ainda assim, ele afastou o deputado petista Márcio Macedo e determinou a volta do Valdevan 90, do PL de Sergipe, que é do Centrão, é do partido do presidente Jair Bolsonaro e etc. O Nunes Marques é que mandou um ofício urgente para o Lira comunicando a sua cassação, a sua decisão, quer dizer, e dizendo que aquilo já estava valendo. É um contraponto absurdo com esse outro caso do Daniel Silveira e mostra como as decisões na Câmara estão sendo pautadas por interesses políticos. Recentemente, o Arthur Lira fez algo muito controverso, que foi destituir da vice-presidência da Câmara o deputado Marcelo Ramos, algo que eu nunca tinha visto. Quando você elege as pessoas para os cargos da Câmara, você elege a chapa. E ele destituiu, alegando que ele mudou de partido e que a função seria do partido e não do deputado. Então, o Arthur Lira também agindo aí de forma política para beneficiar aliados seus e do presidente da República, em total contradição com a sua própria morosidade para decidir o caso do Daniel Silveira, que continua circulando livremente, se recusando a usar a tornozeleira eletrônica, fazendo e acontecendo nas barbas do presidente da Câmara. Ai, vamos de música. Sexta-feira é tanta notícia ruim que a gente dá, mas hoje pelo menos tem Chico, né? É isso, música nova do Chico Buarque. Não é uma música feliz, tá? Não é uma música de sexta-feira, mas é uma música singela e linda, 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 linda,
Letra maravilhosa, fala sobre término de relacionamento, chama Minha Música. Tem referências a músicas anteriores do Chico, eu captei várias delas, mas uma canção maravilhosa desse nosso ídolo mor da MPB, que está lançando uma música depois de algum tempo. Vamos ouvir. Mataste minha música, quebraste todos os meus discos, fugiste com todas as canções. Valeu, Vera. Bom fim de semana para você. Até segunda. Para vocês também, um ótimo fim de semana, até segunda. Boa noite, Vera. Até. Bom final de semana.